Olá a todos, vamos dar início à disciplina Processo de Trabalho em Saúde da Família. O objetivo de aprendizagem dessa disciplina serão pontuar algumas ferramentas para o processo de trabalho e nós iremos nos aprofundar sobre o trabalho em equipe e a intersetorialidade. Inicialmente, a gente precisa entender o que é processo de trabalho. Que o processo de trabalho nada mais é como a forma, o modo como desenvolvemos e realizamos as nossas atividades profissionais no nosso cotidiano. E essas atividades elas podem ter um caráter interdisciplinar, intersetorial ou mesmo interprofissional. Na estratégia de saúde da família, o processo de trabalho ele se caracteriza pela complexidade na atuação sobre os problemas e necessidades de saúde. Por isso, ele exige dos seus trabalhadores uma reflexão crítica e contínua dentro do processo. Além disso, falando um pouco do processo de trabalho, ele é tratado a partir de problemas e situações concretas vivenciadas no território de práticas da saúde da família e pela utilização de estratégias, ferramentas e técnicas que possibilitam a organização do trabalho no dia a dia. Aqui eu pontuo algumas das quais vocês já conhecem. A territorialização, com a descrição da população. É interessante que vocês retomem a Política Nacional da Atenção Básica de 2017, que houveram algumas mudanças, inclusive no quantitativo dessa população descrita. Além disso, outro ponto importante é que a atenção primária à saúde ela é a porta de entrada preferencial. Isso significa que não necessariamente o usuário ele vai entrar pelo sistema de saúde pela unidade básica. O ideal seria que essa fosse a porta de entrada, mas ele pode entrar, por exemplo, no sistema de saúde pela uma emergência de algum hospital da atenção secundária ou terciária. Outra estratégia é o vínculo. A gente sabe que o vínculo ele potencializa a adesão do usuário ao seu tratamento. É através do vínculo que a gente consegue promover de uma forma mais efetiva a promoção à saúde e a prevenção de doenças. O acesso é outro ponto que nós devemos garantir dentro do processo de trabalho. Dentro no que se refere o acesso, ele tem relação direta com a capacidade do serviço em responder às necessidades de saúde da população, tanto a população residente quanto a população itinerante. Isso significa dizer que essas necessidades da população elas devem ser o principal referencial para a definição do escopo do que serão as ações e os serviços que serão ofertados, para a forma como essas serão organizadas e para todo o funcionamento da unidade básica de saúde. Inclusive, se for necessário, até mesmo uma diferenciação de horário de atendimento, a forma como vão ocorrer os agendamentos, tudo isso para assegurar o acesso. Quando falamos de acolhimento, a gente precisa entender que ele tem que estar presente em qualquer e em todas as relações de cuidado. A gente precisa entender que o acolhimento ele deve ser promovido em toda a unidade básica de saúde, desde a sua recepção até a sua saída. E que ele deve ocorrer nesses encontros que acontecem dos usuários com os trabalhadores de saúde, no ato de escutar as pessoas, as suas necessidades, os seus problemas, reconhecendo esses problemas como legítimo, realizando avaliação de risco e de vulnerabilidade dessas famílias dentro do território, sabendo que quanto maior o grau de vulnerabilidade e risco, menor vai ser o quantitativo de pessoas por equipe, com especial atenção para as pessoas com condições crônicas. Dentro desse contexto, nós temos o acolhimento com classificação de risco, que é uma estratégia para promover a equidade.
por meio da escuta qualificada e comprometida com essa avaliação do risco em potencial, dos agravos à saúde e principalmente do grau de sofrimento desses usuários. E considerando não só a dimensão física, mas a dimensão psíquica, social e a sua gravidade. E a partir disso a gente tem como priorizar os atendimentos a eventos agudos. Isso de acordo com a necessidade, a partir dos protocolos clínicos que estão estabelecidos e definidos pelo SUS. Nesse contexto, ainda nós temos a promoção integral, a promoção da atenção integral. A partir disso, nós temos condições, dentro de um cuidado contínuo e organizado, com base nas necessidades sociais e de saúde, por meio de estabelecimento de ações de continuidade informacional, interpessoal e longitudinal com a população. A atenção básica ela deve buscar essa atenção integral de qualidade, resolutiva e que de fato contribua para fortalecer a autonomia das pessoas no cuidado da saúde, articulando com o conjunto, fazendo essa articulação com a rede. Para o alcance da integralidade do cuidado, a equipe deve ter noção sobre a clínica ampliada, sobre a realidade local, o trabalho em equipe multiprofissional e transdisciplinar e, sem dúvida nenhuma, as ações intersetoriais. A atenção domiciliar, dentro do processo de trabalho, é bastante desafiadora. Por quê? Porque é um problema mundial. Recentemente eu estive com Charles Vincent num congresso em São Paulo e ele relatou o problema que a medicina de família enfrenta no NHS, que é o Sistema de Saúde Inglês, onde as pessoas em atenção domiciliar elas estão sob alto risco e o hospital não se sente na obrigação de cuidar dessas pessoas e a medicina de família diz que a responsabilidade é do hospital. Então, diante disso, é bem desafiador e não é um problema só do Brasil. Essa mesma problemática vivida pela NHS, o SUS também passa e se torna bastante desafiadora. Quanto à promoção à saúde e à prevenção de doenças, quando a gente fala, né, dessas ações, a implementação da promoção da saúde como princípio para o cuidado de saúde, além da importância para olhar sobre o território e o perfil das pessoas, considera os determinantes sociais dos processos de saúde e doença, para que a gente possa planejar as intervenções da nossa equipe e contribuir para a qualificação e para a diversificação do que a gente pode ofertar para essas pessoas. Esse é o grande desafio. Em cima do que são esses determinantes, a gente poder planejar ações que sejam de fato efetivas. E no que tange à prevenção de doenças, a finalidade dessas ações é prevenir o aparecimento ou a persistência de doenças, agravos, complicações, evitando assim internações desnecessárias, danos ao nosso paciente e, acima de tudo, estimular o uso racional de medicamentos. Vou só voltar um pouco, gente, que eu não falei sobre a resolutividade. A resolutividade é a capacidade de identificar e intervir nos riscos, nas necessidades e nas demandas de saúde da nossa população, a fim que a gente consiga solucionar esses problemas dos nossos usuários. E nós vamos agora nos deter sobre o trabalho em equipe, que o trabalho em equipe diz respeito a gente criar condições que garantam a participação, a autonomia e a construção de um projeto político-assistencial pelos trabalhadores de saúde, e não algo apenas impositivo de cima para baixo, mas que haja também uma construção local para que esse trabalho em equipe seja efetivo. E quando a gente fala em processo de trabalho em saúde, ele se refere a um mundo complexo. Nosso território ele é complexo, ele é vivo, e que cotidianamente usuários eles buscam resolver seus problemas de saúde junto aos trabalhadores da área. O momento do trabalho é o momento do encontro entre trabalhador e usuário, e para ser eficaz
ele tem que responder à complexidade dos problemas de saúde através do uso de diversas tecnologias para a produção de cuidado, como já falava Merri. Merri, ele traz essa discussão sobre as tecnologias para a produção do cuidado. E para a concretização dos processos de trabalho e saúde, nós podemos utilizar diferentes tecnologias que podem ser classificadas em tecnologias leves, que como no caso das tecnologias das relações, do tipo de produção de vínculo, autonomização, acolhimento, gestão como uma forma de governar os processos de trabalho. Nós temos as tecnologias leve e duras, que diz respeito aos saberes estruturados, como a epidemiologia, a clínica médica, a psicanálise. E nós temos as tecnologias duras, que são os equipamentos, são as estruturas organizacionais, as normas, as máquinas. Essa classificação é a classificação utilizada por Merri. E nesse contexto, o processo de trabalho em saúde é dependente do trabalho vivo, em ato, que é o trabalho no momento exato de sua atividade laboral criativa, tendo como característica fundamental o autogoverno. Isso significa que as lógicas de produção do cuidado vão depender das atitudes que o trabalhador tem frente ao usuário. O autogoverno está falando da nossa capacidade de decidir ter uma atitude positiva frente ao nosso usuário. Ele traz aqui dentro desse contexto a responsabilização também para quem vai desempenhar esse cuidado, essa interação. E o processo de trabalho na visão da saúde da família entende que a estratégia da saúde da família ele é um modelo assistencial, produtor de saúde, e a sua base é a produção do cuidado, enfatizando o trabalho em equipe, a humanização da assistência, a ética da responsabilidade e ampliar a pauta técnica para a pauta ética. Baseia-se na visão de uma clínica ampliada e centrada na pessoa. Diante disso surge o Humaniza SUS, que vocês já ouviram falar, já conhecem, que é uma política nacional de humanização voltada para a ativação de dispositivos que favoreçam ações de humanização no âmbito da atenção e da gestão da saúde no Brasil. O Humaniza SUS ele tem uma proposta fantástica, porque ele aposta na inclusão e na participação na construção coletiva de trabalhadores, pessoas usuárias, gestores, na produção e na gestão do cuidado e principalmente do processo de trabalho. Ele acredita que, tendo em vista que o processo de trabalho está relacionado com esse processo de encontro, de relação, é possível mudar esse processo de trabalho, o qualificando para que ele seja o mais humanístico possível e, de fato, possa, a partir da escuta qualificada, tentar resolver os problemas. Aqui nós temos algumas diretrizes e dispositivos que foram criados pelo Humaniza SUS e que impactaram diretamente o processo de trabalho na saúde da família. Nós temos aqui o acolhimento, que diz respeito à resolutividade e à responsabilização. Quando nós falamos de acolhimento, nós estamos falando de um processo constitutivo das práticas de produção e de promoção da saúde, que implica diretamente na responsabilização do trabalhador ou equipe, pelo usuário desde a sua chegada até a sua saída. É a escuta qualificada, é ouvir a sua queixa, considerar as suas preocupações, as suas angústias, a partir de uma escuta qualificada, que é onde a gente possa analisar a demanda e ver o que é possível para resolver essa questão de saúde, seja articulando com as redes internas dos serviços ou até mesmo com as redes externas, para tentar ser o mais resolutivo possível. Já a gestão participativa e a cogestão significa a inclusão de novos sujeitos nos processos de gestão, sendo exercida não só por poucos ou algumas pessoas, mas por um conjunto ampliado
de pessoas que compõem as organizações, assumindo-se o predicado de que todos são gestores de seus processos de trabalho. O cogestão, ele traz a perspectiva do conceito de que eu também realizo gestão dentro do meu espaço de trabalho, onde uma forma de operacionalizar isso é por meio da organização e experimentação de rodas, as chamadas rodas de conversa. A partir da análise da situação, nós podemos traçar estratégias para melhorar a nossa unidade de saúde, os nossos processos de trabalho. Outra diretriz é a clínica ampliada, que diz respeito à prática interdisciplinar com uma proposta de entender o significado do adoecimento e tratar a doença no contexto de vida. Ela propõe qualificar o modo de fazer saúde. Ampliar a clínica é aumentar a autonomia do usuário, do serviço de saúde, da família e da comunidade. É eu não focar unicamente no biológico, mas eu entender que a clínica é importante, mas eu tento levar em conta a história de quem está sendo cuidado, de modo a permitir que esse indivíduo também tome suas decisões e elas sejam compartilhadas e elas sejam o foco do nosso cuidado. Então, a clínica ampliada, como é que a gente pode fazer isso? Primeiro que a gente tem que qualificar o nosso diálogo. A gente precisa trabalhar melhor as ferramentas de comunicação a fim de que realmente essa clínica ampliada ela aconteça. A vulnerabilidade e o risco do indivíduo são considerados e o diagnóstico é feito não só pelo saber dos especialistas clínicos, onde a gente também respeita, a gente também agrega ao cuidado o que essas pessoas também têm a dizer para nós. Então essas são algumas diretrizes e dispositivos que afetam diretamente o nosso processo de trabalho. E nós vamos dar início agora, gente, ao trabalho em equipe. Nós vamos nos aprofundar nesse item no material que está disponibilizado no SIGA, no livro didático. Vocês vão ter mais acesso, mais aprofundado a essas questões, tá? Inicialmente, eu queria trazer aqui a discussão sobre a palavra equipe, que ele está etimologicamente associado à realização de tarefas, de trabalhos compartilhados entre indivíduos que do seu conjunto coletivo extraem um sucesso para a realização pretendida. A gente precisa entender, quando a gente fala em equipe, a gente está falando de um conjunto de pessoas que elas têm um vínculo entre si e elas buscam a realização de um objetivo comum. E aí eu faço o seguinte questionamento: será que as nossas equipes de saúde, inclusive a qual você faz parte, elas de fato, as equipes elas interagem dessa forma, que buscam esse objetivo em comum? Muitos vão dizer, o nosso objetivo é a qualidade do cuidado com foco no usuário. Mas será que de fato é? Será que esses objetivos, essas metas, elas são traçadas e discutidas pela equipe? E aí, quando a gente fala desse significado do trabalho em equipe, a gente precisa entender, e eu gosto muito desse conceito, que ele está diretamente relacionado com conectar diferentes processos de trabalho, envolvidos com base no conhecimento sobre o trabalho do outro, valorizando a participação de cada indivíduo inserido no processo, na busca da construção dos consensos quanto aos objetivos e resultados a alcançar coletivamente. Aqui a gente entende a proposta de trabalho em equipe mediante a entender que cada um tem a sua historicidade, a sua vida, as suas percepções, e que nós devemos considerá-los e entender que cada um tem uma história, por pensar assim. Aqui a gente sempre tem que buscar, dentro da perspectiva da gestão de conflitos, a gente tentar sempre construir pontes, construir os consensos. Porque muitas vezes o trabalho em equipe ele possui uma conceituação mais técnica, em que o trabalho de cada área profissional é aprendido como um conjunto de atribuições, tarefas ou atividade. No entanto, trabalhar em equipe ela tem uma conotação maior. A gente, para poder, de fato,
alcançar um objetivo, um resultado coletivamente, nós precisamos estar conectados e a fim de um mesmo objetivo. E que muitas vezes a gente não tem isso claro dentro das nossas equipes. E a essência do trabalho em equipe é compartilhar o planejamento e a divisão de tarefas, entendendo que cada profissão tem as suas especificidades e ela pode contribuir para essa construção coletiva. A gente entender que precisa ter um clima de cooperação, a gente precisa sublimar as nossas diferenças, sublimar os nossos preconceitos e trabalhar num clima cooperativo de fato. E integrar os diferentes atores, saberes, práticas, interesses e necessidades. E colaborar e interagir democraticamente. Eu entendendo que eu não posso impor a minha opinião. Dentro do processo de gestão de conflitos, eu tenho que permitir que os outros também falem nessa busca de consenso. E nesse contexto, quando a gente fala do trabalho em equipe multiprofissional, e aqui eu estou trazendo esse conceito, que é o conceito que a nova Política Nacional da Atenção Básica traz. O processo de trabalho, ele se caracteriza pelo trabalho em equipe. Ele considera a diversidade e a complexidade das situações que a atenção básica lida diariamente. Um atendimento integral, ele requer a presença de diferentes profissões, de diferentes formações, até porque o nosso contexto o nosso território ele é complexo. Então, essa amplitude de formações profissionais, eles se houver um compartilhamento adequado, a gente tem como, de fato, fazer com que haja uma integração. Bom, o processo de trabalho, ele se caracteriza pelo trabalho em equipe multiprofissional. E essa é a definição que a Política Nacional de Atenção Básica de 2017, ela traz, que considera a diversidade e a complexidade das situações nas quais nós lidamos diariamente na atenção básica. Então, para a gente garantir esse atendimento integral, diferentes formações profissionais, a partir dessa interação, inclusive com os profissionais de outros pontos de atenção, onde o nosso foco de fato seja centrado no paciente, a gente tem condições de promover de forma mais efetiva, incorporar essas práticas de vigilância, de promoção e assistência à saúde, bem como de matriciamento ao processo de trabalho cotidiano. E aí, a partir disso, as nossas ações serão bem mais efetivas. E dentro desse contexto do trabalho em equipe, surge a necessidade da gente estabelecer objetivos e metas em comum, a partir de um plano de trabalho bem definido, por meio do qual pode-se desenvolver o crescimento tanto individual e do grupo, e o cuidado centrado no usuário e na comunidade envolvidos. A proposta da saúde da família, o trabalho em equipe, ele constitui uma prática na qual a comunicação entre os atores deve fazer parte do seu exercício cotidiano. É necessário uma abordagem multiprofissional, assim como processos de diagnósticos de realidade, planejamento das ações, organização horizontal do trabalho, compartilhamento do processo de decisão, estimular o exercício do controle social, sempre na perspectiva de desenvolver e promover a autonomia dos indivíduos. Por isso que o controle social ele se torna tão importante dentro desse processo. E principalmente a atuação sincronizada de todos os integrantes da equipe. E aí, dentro desse contexto, a gente precisa entender que em uma equipe as habilidades e talentos são individuais. Porém, quando ocorre uma integração gerencial, a produção de serviços torna-se mais efetiva e eficiente.
O destaque deve ser dado ao processo de comunicação, que essencialmente ele tem que ser verdadeiro, para que exista um espaço para confiança, respeito, cooperação e a busca de objetivos e metas comuns. Esse tema ele é de grande relevância no contexto das organizações de saúde, visto que você não tem muita produção científica referente a isso, principalmente sobre essa temática de como promover essa integração gerencial, considerando esses aspectos tão essenciais nas nossas relações cotidianas, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, enfim, da confiança, do respeito, de cooperação. Então, diante disso, é importante a gente frisar que o trabalho em equipe ele se torna um pressuposto para a integralidade das ações de saúde, requerendo dessa forma a construção de um projeto assistencial comum, né, para atender com qualidade as necessidades dos usuários. Ela é relevante que se reconheça que os indivíduos não escolhem arbitrariamente viver ou trabalhar juntos, mas formam novos agrupamentos diante de cada situação que se apresenta, sendo que sempre trazem consigo suas representações e vivências anteriores. Você acredita que por meio do fortalecimento das reuniões de equipe e uma educação permanente, a gente possa de fato promover esse trabalho em equipe? E eu acredito, e a literatura também fala, da importância dentro desse processo da empatia, de nos colocarmos no lugar do outro, de forma para a gente entender os contextos dos quais os nossos colegas, os nossos colaboradores, eles vêm. E não fazer pré-julgamentos, não colocar as nossas verdades como absolutas. Talvez esse seja o maior desafio dentro do processo do trabalho em equipe, a gente considerar e buscar essa empatia. Então, gente, aqui eu trago algumas referências, né, nas quais eu me baseei para a montagem dessa aula. Já dando algumas orientações sobre a nossa prova, a gente vai se fundamentar bastante na questão conceitual do trabalho em equipe, tá? Então, fiquem tranquilos e a gente se encontra na nossa aula 2.